Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nós teimamos, vou até usar essa palavra, em dizer que nós necessitamos ter uma vida espiritual saudável. Olha, aquilo que você negligencia em qualquer área da sua vida, você não vai ter sucesso. Você negligencia a sua saúde, uma hora vem a conta, você não vai ter saúde mais. Você negligencia os seus relacionamentos, uma hora você não vai ter. Você pode começar negligenciando seus amigos, logo você vai perdê-los, porque não tem contato, não tem comunhão nenhuma com eles, né? Eu já perdi amigos que foram íntimos um dia na minha vida e hoje nós nem nos conversamos mais, cada um toma o seu rumo, né? No caso, na maioria das vezes não foi do meu lado, tá? Eu gosto de manter meus amigos, mas muitos querem outras coisas, né? E acabam estabelecendo outras prioridades, mas enfim, eles negligenciaram a nossa amizade, ela acabou, né? Então, se você negligencia o cuidado com a sua esposa, com o seu esposo, isso aí está fadado a parar, a acabar, né? O fracasso. Você negligencia escovar os seus dentes, uma hora vem a conta, vai estar tudo cariado, estragado, aí tem que fazer um monte de coisa para recuperar e às vezes não dá tempo mais de recuperar. Então, por que é que na vida espiritual pode haver a negligência? Mas a maioria esmagadora das pessoas não se importa com a vida espiritual. Aí você vai pensar assim, eu preciso ir mais à igreja, né? E não é isso que eu estou falando. Porque a maioria, infelizmente, que vai à igreja também negligencia a vida espiritual. É incrível, né? É incrível, porque a pessoa está diante de uma oportunidade enorme de se envolver espiritualmente, mas ela não consegue, ela não se encaixa, né? Ela vai à igreja como ela vai ao cinema, um teatro, assiste, vai embora para casa, não tem nada a ver com ela, não faz parte dela aquilo, né? Então, acaba tudo isso, ela está negligenciando a parte religiosa, que ela associa com a parte espiritual, e aí ela acaba tendo a parte espiritual toda falha, fracassada. Agora, o principal tema aqui, o principal assunto que eu quero falar aqui é o seguinte: tudo na vida, todas as decisões feitas, elas vão influenciar mais cedo ou mais tarde em nossa vida espiritual, tá? Então, existem duas coisas que talvez seja a mais importante, ou melhor, no plural, né? As mais importantes, porque são duas coisas que nós temos que cuidar, que a vida espiritual deve enriquecer. Primeiro, eu vou falar sobre a nossa maneira de pensar, o que nós pensamos, mas tem uma importância enorme em nossa vida espiritual, e o nosso sentir, a maneira como nós nos sentimos a respeito de várias situações apresentadas a nós no dia a dia, essas duas coisas vão ser um termômetro sobre a nossa espiritualidade, tá? Mas então, essas duas coisas, a nossa maneira de pensar, nossa maneira de sentir, juntas, elas vão levar qualquer um a agir, tá? Quando você soma os pensamentos mais os sentimentos, eles formam o teu caráter, eles te levam a agir, eles produzem frutos. Aquilo que você pensa mais, e aí você adiciona aquilo que você sente mais, não tem jeito, é uma receita infalível. Vai formar o teu caráter e assim você vai agir dessa forma e vai produzir frutos semelhantes, não tem como. Se você pensa só em coisas negativas, em ódio, em fofoca, alguma coisa, vai produzir frutos assim, não vai produzir frutos bons. Se você pensa em coisas boas, na paz, na fé, no amor,
na fraternidade, tudo que você sabe muito bem, vai produzir frutos nessa área. Agora, o que eu queria falar um pouco, indo um pouco além, por exemplo, você imagina o Congresso brasileiro, né? Você imagina deputados e senadores, os líderes da nação fazendo leis, a cada hora fazendo uma nova lei, encaixando a lei na nossa maneira de viver. Aí você pensa assim, isso aí afeta a minha espiritualidade? A maioria, infelizmente, por ignorar a profundeza da espiritualidade, vai dizer assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Olha, existem influências de Deus lá, não vou falar do Congresso, tá? E existem influências do inimigo o tempo todo. A pergunta que nós vamos ter aqui seria, eles são influenciados mais por quem? A maioria está ouvindo a voz de quem? A maioria está produzindo leis santas, justas e boas, porque a lei de Deus, ela é santa, justa e boa. Romanos 7, 12. As leis dos homens estão cada vez mais próximas da lei de Deus? Elas são santas, justas e boas? Ou elas são o contrário disso? Elas estão destruindo. E eu repito, essas leis têm como objetivo principal atingir nossa espiritualidade. Tá? É a falta de uma espiritualidade sadia com Deus é que está destruindo o mundo. Eu não estou aqui filosofando, isso é fato. Quando você vai ao âmago da coisa, você vai chegar lá, não tem como não chegar lá. Quem faz a guerra? Eu já falei isso um dia no canal. É uma pessoa que está em paz, uma pessoa equilibrada, uma pessoa sóbria. Ela faz guerra. Sabe aquela frase que nós falamos no Brasil? Quando um não quer, dois não brigam. Nós estamos tendo uma guerra, meus queridos. Dois quiseram guerrear, tá? Isso é fato. Eles estão ouvindo a voz de Deus para fazer essa guerra? Qual o objetivo que eles têm? É santo, é justo, é bom? Os objetivos são assim? São altruístas ou são egoístas? Então, todas as decisões, todas, sem exceção, todas as decisões que nós tomamos afetam nossa vida espiritual. Vai para o lado do bem ou para o lado do mal. Todas, não tem como ser diferente. Até a nossa maneira de comer vai resultar em frutos para o bem ou para o mal. Não tem como. Não dá para dividir. Então, Deus deixa dessa forma a salvação de uma maneira muito clara. Quem vai ser salvo, quem não vai, fica muito escancarado, muito explícito, né? Então, uma pessoa que só fez o mal, não precisa só ter feito o mal, mas a característica dela, da vida dela, sempre foi contrária ao reino de Deus. Aí quando ela morre, sempre vem alguém, e às vezes muita gente, não, essa pessoa, ela está salva, ela está no céu, uma pessoa maravilhosa, né? Somente quando é famoso, né? Eu poderia citar um caso aqui que vocês iam querer me esganar, eu acho. Porque uma pessoa que morreu, que era extremamente querida, mas pela imagem dela, ela influenciou milhões de pessoas a ter um vício que é contrário ao querer de Deus, aos planos de Deus. Okay? E agora, encerrando o vídeo, falando da negligência, eu repito, você não pode ter sucesso negligenciando qualquer área da sua vida. No caso, que é o meu tema, a área espiritual, você não vai ter sucesso. Muitos, até dessas igrejas menos tradicionais, eles acham que ter liberdade na vida cristã é não obedecer a nada. Olha onde eles chegaram. É não ser obediente a nada, é não ter planejamento. Isso é liberdade, eles acham. Não ter planejamento, não ter compromisso. Quantas pessoas que eu conheço que não têm compromisso com Deus,
mas são religiosas, mas elas não têm compromisso com Deus. Então, o compromisso delas é enquanto elas estão dentro da igreja, saiu, e às vezes, e muitas procuram até sair antes, mais cedo, acabou o compromisso com Deus. Ali fora é liberdade, tá bom? É um alívio que traz, né? Então, eles fazem um planejamento para excluir coisas que levam o ser humano à obediência a Deus. Eles fazem tudo para excluir. Quanto mais uma igreja exclui leis de Deus, estou falando. Quanto mais ela excluir, melhor ela é para os jovens, por exemplo. Faz o sucesso, sabe? Tem igreja ao ponto de pessoas estão fumando maconha na recepção da igreja. Eles acham que isso é maravilhoso, maravilhoso. Então, eles vão lá, ao invés de serem convertidos, eles desviam os que estão procurando a Deus de maneira sincera. Meus queridos, eu encerro por aqui. Eu gostaria de falar muito mais sobre esse vídeo, sobre esse assunto melhor, mas outros vídeos virão falando sobre temas semelhantes. Eu peço que você compartilhe esse vídeo o máximo que você puder para colaborar com o progresso do canal. Peço que você deixe seu like, tudo isso é de graça, por favor, ajuda-nos. E que você se inscreva no canal para que o YouTube veja e fale, o serviço aqui está sério, hein? Então essa mensagem é séria, tem muita gente vendo. Precisamos da colaboração de vocês. Fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém.